Se você tem menos de 20 anos, esse daqui é meu canal. Sim, eu falo mais de Deus sobre esse canal, mas também tem coisinhas mais aleatórias. E essas são coisas que você deveria ouvir antes dos seus 20 anos, tá? Você não precisa ter uma vida inteira resolvida agora. Você precisa tomar algumas decisões nesse momento. Se você começar cedo, tá? Você vai colocar anos na frente da maioria das pessoas. Aqui estão os 24 conselhos que eu tenho para te dar e vamos para lá. O primeiro conselho que eu posso te dar aqui é você aprender uma habilidade de alto valor. Como assim? Ler, escrever de forma persuasiva, você ter uma dinâmica que traga valor às pessoas, melhorar a sua comunicação, fazer um curso técnico, você ser alguém que pode moldar a vida das pessoas. Então você tem que aprender uma habilidade de alto valor para que você possa desenvolver isso ao longo do seu tempo, ao longo do seu network, entender que essa habilidade pode te salvar. Posso citar algumas habilidades aqui. Primeira habilidade, eu vou falar comunicação, tá? Outra habilidade, dominar alguma ferramenta digital muito boa. Outra habilidade, uma leitura que ela vai te trazer, além da comunicação, vai trazer um pensamento mais crítico para você. Também uma habilidade é você ter uma ótima oratória que eu não tenho, porque eu tenho vício de linguagem. Você também pode aprender a fazer algo muito bem, muito diferente das outras pessoas. Por exemplo, designer, você pode ser um designer muito bom, você pode ser um ótimo gestor de tráfego, um ótimo analista de marketing. Você tem que desenvolver alguma habilidade. Não seja o simples, não seja uma pessoa que vive no padrão da sociedade, que é você ter um emprego comum, viver uma vida comum. Cara, você tem 20 anos, você tá trabalhando como motoboy? Tô, aprende alguma coisa. Se não tiver na faculdade, óbvio. Outra, construa a sua inteligência social. Saber conversar, argumentar, você saber ouvir as pessoas, ler os ambientes. E eu posso falar uma coisa pra você? A maioria das pessoas, elas nem gostam do quanto você conversa com ela. Elas nem gostam do quanto você sabe falar. A maioria das pessoas gostam de quanto você ouve elas. Isso é um ótimo ponto porque as pessoas elas têm que se sentir validadas. Então, quando você começa a ter uma inteligência social sobre essas coisas, você começa a ser mais querido, você começa a ter mais controle, mais amigos e você começa a ter mais opções sobre a sua vida, tá? A maioria por exemplo, do dinheiro que você vai conseguir na sua vida, ela advém de conexões verdadeiras, tá? Ah, vou fazer conexão com o cara ali porque, sei lá, ele tem dinheiro. As pessoas realmente vão entender isso, elas vão perceber que você está ali por um interesse. Então, quando você se interage de maneira inteligente, claro, socialmente com as pessoas e verdadeiras, né, você consegue sim ter relacionamentos muito bons. Eu posso citar alguns meus aqui. Eu tenho um amigo meu chamado Caio. Ele é uma ótima pessoa. Eu amo esse moleque. E ele é um cara que veio na minha vida assim de maneira do nada. Ele é um cara que ele entrou na minha vida por conta da igreja. E eu não tive um bom relacionamento com ele no início. Na verdade, eu meio que whatever, tanto faz, é mais um cara. Só que a gente foi estreitando laços. E a partir desse relacionamento que eu tive com o Caio, hoje é um dos meus melhores amigos, inclusive, é, a gente começou a fazer dinâmica juntos, trabalho juntos, a gente ter um ótimo relacionamento junto na vida espiritual, inclusive o Caio, ele é um ótimo conselheiro. A gente hoje tem uma dinâmica muito boa, inclusive o nosso ciclo social é muito parecido. E isso faz com que a gente gere valor até para as pessoas em volta, né? A terceira dica que eu posso te dar aqui é entender do mercado global. Como assim? Você não pode limitar a sua visão ao seu bairro. Você não pode limitar a sua visão aonde você mora. Uma coisa que falta muito na humanidade hoje, nos jovens hoje, é um cenário imaginativo. Mesmo que a gente tenha internet, as coisas que a gente pode rápido ver essas coisas, ter uma visão muito maior, né, globalmente, estar mais conectado, a gente acaba limitando tudo que a gente faz à nossa região. Não faça isso. Veja o mundo globalmente, veja o mundo com uma imaginação que foge dos padrões. Uma imaginação que faz com que você possa ter perspectivas maiores das coisas. Tem uma professora minha, Nadir, professora de português, Nadir, você é massa. Ela dizia assim, que a maioria das pessoas elas vão ver de uma certa forma. Elas vão viver no bairro, elas vão nascer naquele bairro. Provavelmente seus pais nasceram naquele bairro. Você vai estudar numa escola daquele bairro, daquela região.
provavelmente aqui os seus pais também estudaram, e aí você vai arranjar uma namorada naquela região, um casamento nessa região. E você vai trabalhar ali, se não for naquela região, ali perto, vai voltar para sua casa, vai ter um filho, seu filho vai morar ali e vai estar ali. E da onde vem isso? Isso vem da falta de imaginário do mundo das pessoas, da onde elas conseguem enxergar, né? Tem um assistente social também, o Bruno, muita gente boa. O Bruno, ele fala que quando ele dava aula com as crianças, ele pegava essas crianças e levava elas para fora da região aqui onde a gente mora. Nossa região é muito populosa, mas é muito pequena. E elas não sabiam que existiam outros lugares. E são crianças de 7, 8 anos de idade. E ele fazia isso para criar imaginário dessas crianças. Falando, ó, vocês não precisam morar aqui. Aqui é o fim do mundo. Existe um lugar, um planeta para vocês conhecerem. Então, tem uma visão muito mais global sobre sua carreira, sobre as coisas que você quer fazer, tá? A quarta dica é construir o seu corpo agora, a sua forma física. Não deixe isso para depois. Treine cedo, tá? Melhora no que você pode fazer, as suas habilidades físicas que eu tô falando aqui, porque o preço cobra, tá? Mesmo que você... Eu, com 22 anos, já sinto diferença de muitas coisas que eu poderia ter feito antes, né? Porque eu não sou um cara super atlético, né? Eu comecei a treinar e fazer algumas coisas ali depois dos meus 19 anos, né? E isso me ajudou bastante, mas, né, eu sou sei lá, um forno hoje em dia, um falso magro, sei lá. E faz falta, mano, porque eu não consigo correr, sei lá, 10 quilômetros sem morrer, assim, morrer, eu não consigo. Eu corro 5 quilômetros ali, tô morrendo, aí eu tenho que dar uma paradinha e voltar. Mas dito isso, cuida do seu corpo, busque ter força, postura, confiança, tá? Saúde começa com uma disciplina física, tá? A dica número 5 tem a ver com a última, junte força com cardio, tá? A forma que você apresenta, puxar ferro, ter estrutura, né? É muito importante, mas correr limpamente, tá? Correr é a melhor coisa que existe. Além de ajudar o seu cardio, sua memória, sua respiração, etc., o cardio ele faz que você tenha uma dinâmica de limpar a gordura muito mais leve, né? A taxa metabólica basal faz assim, ó, e você queima mais gordura. E quem faz cardio normalmente vive mais tempo, tá? A sexta dica é vista-se com intenção. O que seria isso? Mano, não vive trampolho, velho. Você tem 20 anos de idade, velho. Tem 19 anos de idade e você tá se vestindo com roupa do Naruto ainda. Beleza, você gosta? Tudo bem, mano, mas usa em casa. Você não vai usar a roupa do Naruto para pro encontro com a menininha. Você não vai com a roupa do Naruto para você numa reunião, num trabalho. Você não vai com uma roupa esculachada, né? Você tem que, vou para tal lugar. Vai pensado, vai bem vestido. Coloca roupas que alinham com o seu corpo. Como assim? Qual é o meu tamanho? Meu tamanho é M e P, quando eu quero ficar mais fortinho. Pronto, então é isso. Vou usar roupas do meu tamanho. Uma calça que se ajusta bem à sua cintura. Seja uma pessoa que é agradavelmente bem quando olham pra você, pelo amor de Deus. Porque se a pessoa olha pra você e vê se todo esparramado, mano, já era. Ainda mais quando a primeira impressão. A roupa comunica muito de quem você é. Mas também a roupa, ela é um convite para as pessoas te conhecer. Então, se a pessoa não gosta do que viu, talvez elas nunca te conheçam, que quebra uma parte de ser uma pessoa inteligente no social, né? Como eu falei, aqui também a sétima dica é para você adicionar, mesmo que você se vista bem, você tem que adicionar a sua personalidade ali. Tá? Como assim? Cara, você tem que representar o que você comunica. Então, por exemplo, se eu me vestir como, sei lá, tô pensando aqui em alguma roupa. Se eu me vestir como mandrake, que é muito feio, pelo amor de Deus, tá? As pessoas não vão entender o que eu posso passar para elas, todo o valor, toda a minha identidade. E a minha identidade, o que ela traz para as pessoas? Ela vai trazer o quê? Vai trazer a ideia do que elas podem conversar comigo e o que elas não podem conversar comigo. Isso é muito interessante. Por quê? Porque as pessoas vão olhar, ó, aquela pessoa ali é mais daquele jeito, pelo convite social, né, que é a sua roupa. E vai falar, beleza, ela é mais interessante, ela não é, e assim vai. Tá? Então, adicione uma parte da sua personalidade para você atrair pessoas que se pareçam com você, tá? Dica número 8 é você formalizar, tá, os seus projetos cedos. Tá? Como seria isso? Você aprendeu o básico sobre dinheiro,
tá? Você vai aprender o básico sobre imposto, sobre contratos, sobre CNPJ. Você entender desse jogo do mundo adulto o mais cedo possível. Não tô falando pra você se jogar, que ser super adulto, super responsável, porque você não é. Mas para você aprender isso antes, vai te deixar muito à frente das pessoas, tá? É, a nova, a nona dica seria fracasse rápido e barato. Como assim? Usar a juventude para você testar as coisas é muito bom. Você pode testar a carreira, você pode testar o que você quer fazer, você pode testar é, habilidades diferentes, você pode errar muito. O preço do erro ele advém com a sua idade. Então, quanto mais você avança no tempo, mais custoso fica para você errar. E eu tô falando isso aqui porque eu já errei muito, eu já ganhei muito dinheiro cedo. E hoje eu tô lascado. E as dicas são coisas que eu não segui, então estou te orientando a isso, tá? Fracasse rápido, quebre, tá tudo bem, porque você tem o mundo inteiro pela frente ainda, tá? Não tô dizendo que se você tem, sei lá, mano, se você não tem a capacidade de gastar dinheiro, não gaste dinheiro, mano, você tem uma família pra cuidar, você tem que ser responsável, tá? Existem pessoas que podem dizer que não. Se você é esse tipo de pessoa, não faça besteira. Tá? Seja mais inteligente, não quebre rápido. Mas aproveite isso para abrir coisas, fazer mais coisas esse tempo da sua idade, tá? A 10ª dica é uma dica que mexe um pouco comigo, que é valorize sua família. O tempo passa muito rápido, cara. O tempo é loucura. Dos meus últimos 2 anos pra cá, eu vi muita gente morrer, mano. Eu vi muita gente morrer. Eu vi pessoas que eu amava e ir embora. E eu sou um cara que não sei lidar com luto. Eu sou um cara que, quando a pessoa morre, eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Mas dá uma sensação de antipatia sobre as coisas. Porque quando você pensa sobre essa pessoa, você vai lembrar do que você fazia com ela, do que ela fazia com você, das vivências e entender que aquilo não existe mais. Então, eu não perdi ninguém da minha família, núcleo familiar principal, mas eu perdi pessoas que eram importantes. E eu sei que você já deve ter perdido também. Então, valoriza, mano. Irmão, pai, tia, mãe, vó, avô. Tenta viver sim o máximo com essas pessoas. Tenta viver momentos verdadeiros. Se você não consegue viver o máximo possível, viva verdadeiramente com elas, tá? Aproveite esses momentos. Celebre suas vitórias com seus amigos, é dica 19ª. 19ª não, 11ª. O sucesso de alguém próximo, tá? Não te diminui. Celebre as vitórias dos seus amigos. A pessoa venceu, isso não te diminui nada. Isso aí faz você crescer junto com ele. Aplaudir mostra que você é maduro, que você é uma pessoa que tá ali para aquela pessoa. Você aplaudir os seus amigos faz com que eles sejam mais valorizados e te amem de verdade. Estejam com você também, tá? Você vai encontrar muita gente que te odeia e finge que é seu amigo. Mas seja amigo das pessoas. Comemore com elas. Não deixe o mundo te destruir nessa parte, tá? 12ª é para você ser um porto seguro. Como assim? Você tem que estar presente para as pessoas quando elas estão quebradas, mano. Seja forte, seja... Eu tô falando para mulheres aqui também, tá? Os amigos, eles passam por luto, por dor, tudo que você passa. Esteja lá por eles, mano. Esteja lá por eles porque eles vão estar lá por você. Alguns não vão estar. Mas aqueles que realmente, verdadeiramente amam a sua presença, eles também vão dar em valor isso pra você. E quando eu falo amigo, tá? É muito difícil você ter um amigo de verdade, mas você vai achar. Então valorize essa pessoa, mano. E esteja com ela. A 13ª é de você desconecte-se de propósitos. Como assim? Tenha hobbies. Tipo assim, o que eu quero dizer? Você tem que ter hobbies sem precisar ganhar dinheiro. Então você tem que desconectar de alguns propósitos, tá? Você tem que jogar, você tem que descansar, você tem que andar, conversar, respirar. Você também tem que fazer sua vida. Então tem coisas muito importantes que elas não têm um propósito como dinheiro no final. Leitura, jogos de tabuleiro aqui em cima, tem meu violão ali. Então você tem que ter a sua vida, não só como também um super robô. Você tem que viver a sua vida. Curtir uma coisa, você gosta de um bar, vai no bar, ouve uma música, um jazz, sei lá, se divirta, tá? Tenha hobbies, propósitos, tá? Desconecte de propósitos, é isso que quer dizer. Colecione experiências. É a 14ª. Porque, mano, vai pra show, mano. Melhor coisa que você pode fazer. Vai no litoral, vai pra praia. Pô, meu Deus do céu, mano. Tem 18, 19 anos, pega seus amigos e vai pra praia. Aí bebia barato demais, mano. Sei lá, por dia ia R$ 100 pra cada.
Se você mora em São Paulo, você tá perto de uma praia, irmão, desce, tem ônibus, entendeu? Vai pra show, teatro, stand-up, tenha experiência, mano. Experiências te agrega muito, muito valor pra você contar na roda, pra você passar valores também. Nas experiências você cria os valores, tá? 15ª é você aprender com os animais. Uai, que coisa de maluco, mano. Tem um cachorro, é um exemplo, sabe? Ele ensina a rotina, porque você vai ter que dar comida pra ele, cuidado, porque você vai ter cuidado. Então, se você tem um animal, se você não. Isso daqui é uma dica meio aleatória, mas assim, se você tiver um animal. Eu sou um cara que odiava animais, por exemplo, mano, eu odiava cachorro, velho. E aí eu fui ter o meu, o Jake, que é um husky siberiano. É um cachorro extremamente carinhoso e é um cachorro extremamente agitado. Ele me fez aprender muitas coisas, mano. Como responsabilidade, amor, carinho, cuidado. É tipo, sei lá, velho. É um bagulho doido. Eu amo aquele cachorro, velho. 16º, você tem que ser um eterno curioso. Como assim? Você tem que fazer perguntas difíceis, perguntas de qualidade. Você tem que. Isso melhora seus resultados, mano, em tudo, tá? Você vai fazer perguntas difíceis que vai. Como posso dizer? Quem pergunta melhor aprende melhor. Simplesmente isso. Então, seja um eterno curioso. A 17ª seria domínio básico. Como assim? No treino você vai dominar o básico, no dinheiro o básico, no trabalho o básico. Você tem que dominar o básico. Na fé, o básico. Nos estudos, nos relacionamentos. Quem domina o básico e não fica buscando atalho pra nada. Você tem que dominar aquilo que você faz. O básico. Tem coisas que você vai ser melhor e outras não. Mas o básico das coisas que você propõe a fazer, você tem que dominar. Entendeu? E aí nas coisas, pilares principais, família, amigos, fé, cotidiano, rotina, tem domine o básico. Você é muito bom no básico. Tá? O básico não muda. O básico é rotina, é padrão. É o que funciona. Grava? O 18º seria você filtre o seu consumo online. A nossa geração é a geração mais conectada e mais solitária no mundo, porque existem alguns fatos disso. Quando a gente se conecta muito nas redes sociais, a gente acaba disfarçando as experiências, trocando as experiências sociais por experiências totalmente no mundo digital. Isso não supre a necessidade de você estar perto de alguém e viver vida real. Toma um café tranquilo, vai tomar um sol, desconecta do celular. Grava não agora, que tá no meu vídeo. Dito isso, se tá gostando, tá curtindo até aqui, like, comenta. Vamos lá, qual foi a melhor dica até agora? 19º seria que você tem que entender o palco. Você tem que entender uma coisa, que todo palco existe um bastidor antes, tá? Tudo que você vê, as pessoas que você se compara na internet, onde seja, as referências que você leva para sua vida, elas passaram pelas mesmas coisas, ou coisas talvez piores que você está passando agora. Os bastidores dela revelam muito, só que você só vê o palco. E você vive no seu bastidor. Então, ela não revela aquilo que sofre, ela não revela aquilo que machuca ela. Então, o que ela mostra é aquilo que ela quer mostrar. Em uma pessoa perfeita dela. Enquanto você vê a pessoa ruim que você é, a pessoa que você erra direto. Então não se compare a isso. O palco realmente não é uma coisa a ser vista. Veja o backstage, conheça a pessoa, entenda. O palco que ela mostra não é nada, é só um simples paralelo. É paralelo não, uma simples referência de uma pessoa perfeita. Todo mundo é assim, todo mundo mostra o melhor delas, até você conhecer de verdade, tá? 10º, agora o, sei lá, 20º. Goste da sua própria companhia. Não é para você ser sozinho, né? Você não ser solitário. Solitário é o que mata a geração Z hoje. É para você ter solitude. Você se conhecer, você saber seus hobbies, você entender o que te machuca ou não, seus limites, você gostar de quem você é, você olhar para si e assim, às vezes você vai sim ficar triste, mas você vai olhar para você e vai entender que você é uma pessoa com personalidade, que gosta de conversar, uma pessoa que tem seus próprios gostos, uma pessoa que vai estar ali para ser ajudada e ajudar as outras pessoas. Conheça quem você é, tá? Fiquem sozinho e não se incomodar com isso é te tornar livre, independente. Isso que é realmente ser uma pessoa feliz, tá? Gostar de você mesmo, da sua própria presença. 21ª é proteja o seu tempo, tá? Você tem que aprender a dizer não para projetos que vão te fiar, aprender a dizer não para as pessoas, aprender a dizer não para relacionamentos que não vão te levar a lugar nenhum. Você tem que filtrar isso, cara. Tá? Dizer não para distração, tá? Coisas que vão drenar a sua energia. Mano, não se distrai, mano.
Foque nas coisas que realmente vão te auxiliar, tá? As coisas que realmente dão valor pra você. Tem coisas que você vai aprender a dizer não. E é a coisa mais difícil que existe, mano. Tá? Otimize a sua rotina, 22ª, tá? Você vai ter que melhorar a sua rotina. Tenha rotina. Rotina não é ruim. Assim, é bom você ter uma flexibilidade dela. Mas ela não pode ser algo imprevisto. Ah, não sei o que eu vou fazer amanhã, depois de amanhã, não sei. Tenha uma rotina. Flexível, mas tenha, tá? 2023 não, 23, aproveite sem perder o foco. O que seria isso? É comer uma pizza. Tô treinando muito, come uma pizza, mano. Sai com os amigos, curte. Tem coisas que são rígidas, flexíveis. Como eu falei, a rotina, tá? E 24ª seria ter uma paciência com o processo. Não seja ambicioso, cara. Você tem menos de 20 anos. Você começou sua carreira agora, sua vida agora. Você começou a dar os primeiros passos. A maioria das pessoas ficam milionárias ou conquistam as coisas tem mais de 50 anos, né? Então, paciência. Você é só um pequeno padawan, né? Então, dito isso, a juventude não é só para curtir, também não é só para trabalhar. Ela é um equilíbrio, sobretudo, e você tem que começar a plantar agora, tá? Plante seu corpo, plante sua mente, o seu caráter, plante também a sua sabedoria, as suas habilidades, os seus relacionamentos, tá bom? Porque o futuro é você escolhe exatamente agora. Você escolhe que tipo de pessoa você está construindo e que tipo de pessoa você é. Se você tem menos de 20 anos, salve esse vídeo para você ouvir depois e escutar diariamente, caso você queira. E se você tem mais de 20 anos, manda para alguém que precisa ouvir. Tamo junto, Deus te abençoe.